Opa pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marrem e você está em mais um episódio do Convite à Verdade. Dessa vez no quadro Convite à Leitura, estou compartilhando com vocês os aprendizados que venho tendo com a leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária. E, dando continuidade direta do episódio passado, o próximo arquivo de riqueza é: as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Não é errado trabalhar arduamente para conseguir sua renda. Várias vezes os proventos do seu trabalho também são fonte de vida para outras pessoas. Porém, a labuta diária não precisa ser eterna. Lembre-se do que discutimos no episódio 9. Não basta se esforçar. Para ganhar mais dinheiro, é preciso de alguma forma gerar mais valor percebido. E para gerar mais valor, sem necessariamente se esforçar na mesma proporção, é preciso fazer o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. Existe uma forma de renda capaz de gerar lucros mesmo quando você estiver dormindo. Ela já foi citada no convite à leitura desse livro, e chama-se renda passiva. O autor nos ensina que identificou dois tipos dela: a proveniente de investimentos, como ações, fundos imobiliários ou ativos que se valorizam e têm liquidez, e a proveniente de negócios cuja operação não depende da sua participação ativa, royalties, aluguel de imóveis, entre outros. Quando sua renda passiva é capaz de gerar rendimentos acima dos seus gastos, você alcança a liberdade financeira. Agora, você pode ter o estilo de vida que deseja, sem precisar trabalhar ou depender de terceiros. Infelizmente, segundo o autor, muitos são a favor dos rendimentos ativos e contra rendimentos passivos. Entretanto, é a segunda opção que proporciona a futura libertação. Pessoalmente, já escutei de várias pessoas próximas que abriram uma conta em uma corretora e começaram a investir não valeria a pena para elas, pois os proventos iniciais seriam pequenos. E de fato são. Todavia, é o hábito de investir que proporcionará o acúmulo de proventos, que potencializarão o crescimento de sua fortuna. Por isso, o nome desse efeito é popularmente conhecido como bola de neve. Começa pequeno e continua, sem parar, e com o tempo, o que era irrisório pode se tornar a porta para a sua autonomia financeira. Harv nos diz: longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para garantir o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Outra dica do autor: compre imóveis. Eles são excelentes investimentos de longo prazo. Apesar das altas e baixas no curto prazo, seja daqui a poucos ou muitos anos, eles irão se valorizar. A lógica é simples: existe um número limitado de terras no planeta e cada vez mais pessoas morando nele. Independentemente do meio pelo qual você o fará, a mentalidade de prosperidade deve ser a de encarar o dinheiro não apenas como um objeto de geração de prazer momentâneo, mas como uma semente que proporcionará liberdade futura. O próximo arquivo de riqueza é: as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. No episódio sobre o livro O Código do Herói, no qual foi abordada a virtude da coragem, vemos como essa qualidade existe em um plano diferente do medo. Ainda que você e todas as outras pessoas ao seu redor lhe considerem uma pessoa medrosa, se em algum momento você, ainda que tremendo de medo, agiu de forma corajosa, você não fingiu bravura. Você de fato teve coragem. Isso porque esse valor existe no que Harv chama de mundo exterior, no campo das ações. Já o medo existe no mundo interior, em nossas mentes. O que impede muitos de terem um compromisso com seus sonhos, que os faz estáticos frente a oportunidades ou decisões importantes, não é o simples fato de terem medo, mas sim consequência de esperarem que ele passe ou deixe de existir antes de tomarem uma atitude. Repito a mesma lógica apresentada no episódio passado. Você começaria uma dieta depois de emagrecer? Do mesmo modo, se quer ser uma pessoa corajosa,
é preciso, antes mesmo de se considerar ou ser intitulada por terceiros como tal, agir. O autor nos ensina através de um princípio de riqueza. A ação é a ponte entre o mundo interior e o exterior. Para que você aprenda uma nova língua, primeiro precisa entender o significado de cada palavra, como formular frases, sotaque, regras gramaticais e vários outros aspectos. Após muita prática, você se torna fluente, podendo inclusive fazer uma viagem internacional ou habitar outro país com muito mais facilidade. Sua zona de conforto cresceu. Ecker nos ensina que nossa zona de conforto é nossa zona de riqueza. Para expandir um, é preciso expandir o outro. Em outras palavras, para ser um indivíduo abundante e crescente, é necessário buscar e se acostumar a estar em constantes desafios. Bernardinho nos ensina: aos campeões o desconforto. Sua mente é apenas uma parte de você e, portanto, pode ser controlada. Para isso é preciso que você a treine a agir da maneira como quer. Classifique seus pensamentos naqueles que lhe dão ou minam poder, alimentando os positivos e eliminando ou deixando de lado os prejudiciais. Cuidado para não simplesmente ignorar a realidade, forçando-se a acreditar que as coisas estão melhores do que são. Cultive aquilo que o autor chama de pensamento poderoso. Em vez do pensamento positivo, que para Harvey significa fingir que está tudo bem, mesmo acreditando que não está, o pensamento poderoso está em compreender que tudo é neutro. O único significado das coisas é aquele que atribuímos, e desse modo, escolhemos o que são mais úteis. Marco Aurélio nos ensina: não é a morte que um homem deve temer, mas nunca ter começado a viver. Ao final de cada arquivo de riqueza, o autor nos apresenta uma declaração que devemos fazer a nós mesmos, a fim de internalizar os aprendizados nele. Eu não abordei as declarações dos arquivos anteriores, porém gostaria de trazer o deste. Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer feedback, enfim, sugestão, peço que escrevam aqui abaixo, no quadradinho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.